A Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Aleluia. Abra sua Bíblia nessa noite. No tema. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 27. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 27. Que diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não? De novo, tem de bom ânimo, sou eu, não? Aleluia, podemos sentar nessa noite. Aleluia, exaltado seja o nome de Jesus. Confesso que eu estou muito alegre diante desses 4 dias de festa, né? Aleluia, da igreja. Confesso, meus amados, que a festividade, aleluia, é muito bom, traz muito benefício para a igreja. Aleluia, mas o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nunca rejeite a palavra de Deus na tua vida. Porque o que sustenta não só a igreja, mas a tua vida é a palavra de Deus. Aleluia. Então eu confesso, meus irmãos, que eu estou muito alegre diante desses 4 dias de festa, né? Grandes pregadores passou por aqui. E eu adoro ver a pregação que a gente vai aprendendo também, né, pastor? Né? Então a gente já vai aprendendo. Claro que cada um tem uma forma de pregar. Aleluia. Mas isso traz benefício para nossas vidas. Aleluia. É isso que importa. Aleluia. Interessante que nessa passagem que Jesus falou, né, no versículo 27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Interessante que nessa passagem, meus amados, se os irmãos observar, logo no início dessa passagem, no versículo 22, a primeira parte, aleluia, é bom você deixar a sua Bíblia aberta para a gente fazer, aleluia, que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que o Tessalônico, porque tudo que o pregador falava, eles analisavam. Então eu já vi cristão que lê o versículo e gosta de fechar a Bíblia. Não é bom fazer isso não, mano. Deixa a tua Bíblia aberta, vai se alimentando aí da palavra, porque diz a Bíblia que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se os irmãos observar no início dessa passagem, no versículo 22, está dizendo: logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco, fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Ordenou Jesus, está no início do texto, versículo 22. Ou seja, Jesus deu uma ordem para o discípulo. Ou seja, eles estavam na direção de Jesus. Eles estavam seguindo a instrução de Jesus. Só que eles seguindo a instrução de Jesus, levaram ele para o meio de uma tempestade. Eu quero dizer uma coisa, meu amado, para a igreja. Jesus na nossa vida não significa que não vai haver tempestade. Significa que você nunca vai afundar. Vou repetir. Jesus na embarcação da nossa vida não significa que não vai haver tempestade. Significa que o barco não vai afundar. E os discípulos ali estavam obedecendo a instrução de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você nessa hora. Qual a instrução que você está obedecendo? Será que é a instrução do teu coração? Será que é a instrução do vizinho, da vizinha? Ou do teu amigo mais chegado? Qual é a instrução que você tem obedecido?
amigo ou a instrução de Jesus? Os discípulos estavam obedecendo à instrução de Jesus. Só que obedecendo à instrução de Jesus, levaram ele ao meio de uma tempestade. Diz no versículo 24, que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia. Será que você já deparou? De vez em quando a nossa vida, ela está no mar de rosa, tranquilo, tudo na paz, mas tem hora que o vento sopra ao contrário para nós. É aí que são elas. Aleluia. Porque quando a tua vida está no mar de rosa, você dá sorriso de orelha a orelha. Mas quando você está na tempestade, aí que você tem que dar sorriso, é onde foi falado aqui, onde muitos crentes andam de cabeça baixada. Porque está no meio da tempestade, aonde entra o medo, entra, né, o pavor, a pessoa fica desesperada, porque ela não estava esperando. E os discípulos estavam obedecendo à instrução de Jesus. Aleluia. E diz que o vento, aleluia, ele é o mar, né, eles estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu amado, preste atenção nisso. Aleluia. Você obedecendo à instrução de Jesus, se prepare, porque vai existir contradições para a tua vida. Vai haver contradições. O que é isso, irmão Felipe? Pessoas contra você. Pessoas se levantando contra você. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa aqui, meu amado. Vento, nós podemos até suportar uma luta, mas tempestade, você sabe o que significa tempestade? Tempestade é além da nossa capacidade. É uma luta acima do normal. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diz que o barco era açoitado pelas ondas. Ou seja, o barco estava balançando os discípulos, não conseguia nem se equilibrar direito. Tempestade, meu amado, se a pessoa não tiver equilíbrio, ela cai. Você tem que ter equilíbrio. Senão na tempestade, a pessoa cai. Aleluia. Então diz que o vento era o contrário. Você tem que estar preparado para as contradições da vida. Se você vê a mulher do fluxo de sangue, ela estava para receber um milagre. Mas quais eram as contradições dela? A multidão, tudo estava na frente dela. Mas ainda tem pior. Se você vê a mulher cananeia, ela discerniu que a filha dela estava endemoniada. E ela foi até Jesus. Só que os próprios discípulos de Jesus estavam impedindo aquela mulher de chegar a Jesus. Ou seja, você sabia que as contradições, muitas das vezes, é irmão da tua própria casa. As contradições, às vezes, é próprio irmão da tua igreja. Pessoas que se levantam contra nós. E você está na direção de Jesus, ou seja, obedecendo a instrução de Jesus, e se levanta pessoas contrárias à tua direção. Aleluia. Você tem que estar preparado para isso. Aleluia. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Glória a Jesus. O início desse versículo diz: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Vendo. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite, meu amado. O que você anda vendo? O que você anda vendo? Interessante que Jesus dá um princípio para nós. Lá em Mateus 6, no versículo 22. A cadeia do corpo é os olhos. O que é isso? A janela do corpo é os olhos. O que você vê, tu registra na mente. E o que você determina na tua mente é o que vai determinar o curso da tua vida. O que você anda vendo? É por isso que a Bíblia fala lá no Salmo 101, no versículo 3, não poreis coisas más diante dos meus olhos. Aleluia. Eu tenho uma prima, meu amado.
que ela está praticamente com síndrome do pânico, porque ela só vê coisa que não presta, só vê desastre, e ela está com medo. Depois que eu fui perceber, né, eu conversando com ela, por que você anda tanto com medo, tanto amedrontado? Depois que eu fui ver, ela só anda vendo coisas e ela vai alimentando aquilo e fica com medo. Por isso que eu falei, a cadeia dos olhos a cadeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aleluia. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A maneira que você vê a vida vai determinar a forma que você é. Glória a Deus. Se você só vê tragédia, só vê coisas ruins, te garanto que você vai ser uma pessoa medrosa pro resto da vida. Aleluia. Agora, se você vê coisas que edificam a tua vida, você vai ser vitorioso para onde? Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso eu te faço uma pergunta: o que você anda vendo? Os discípulos viu, aleluia, estava de madrugada, ele viu um homem caminhando sobre, né, o mar, e eles pensavam em um fantasma, e gritaram com medo. Aleluia. E outra coisa, meu amado, o medo paralisa você. Você sabia disso? O medo paralisa a tua vida, você não progride. Se você vê o exemplo lá de Israel, quando olhou Golias, eles tiveram medo, porque viu o tamanho do gigante. Eles depararam com aquela situação, ficaram com medo. E ficaram 40 dias parados, sem fazer nada, com medo. E o Golias só indo lá no vale e debochando do povo de Israel. E eles ficaram com medo. O medo travou eles. Você sabia que o medo ele trava você? Você não progride, você para a caminhada. Porque entrou o medo, meu amado, entra a incredulidade. Aleluia. Quando entra o medo, entrou a incredulidade. Por isso que Jesus falou no versículo 27. Jesus, porém, interessante esse versículo. Jesus, porém, ele falou logo. Jesus logo se identificou. Não deixou os discípulos, né, amedrontados ali. Logo falou: aleluia, tem de bom ânimo, sou eu. Não temas. Aleluia, Jesus. Meu amado, preste atenção. Na tempestade você nunca vai ficar confuso. Jesus vai logo se identificar para você. Porque você sabia quando a pessoa está com medo. Ela não sabe nem discernir se é a voz de Deus, se é a voz do diabo está falando com ela. Ela fica tão com medo, travada, e ela não consegue discernir se é a voz de Deus, se é a voz do diabo falando com ela. Jesus logo se identificou para os discípulos. Jesus, porém, falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Não temas. E para você não temer, meu amado, você tem que ter ânimo. Porque o ânimo é o agente ativador do ser. Você sem ânimo, você não faz nada. Sem ânimo, a pessoa não faz nada. Por isso que ele falou: tem de bom ânimo. Porque o ânimo, ele trava o medo. O ânimo não deixa você ficar, né, travado ali com medo. O ânimo, ele faz você, né, tomar atitude. Por isso que ele fala: tem de bom ânimo. Deus. Aleluia. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aleluia. Aleluia. Interessante esse versículo, meu amado. A ousadia de Pedro. Você sabe o que é ousadia? Coragem. Pedro disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Porque Pedro acreditava, meu amado. Se fosse Jesus, ele também ia conseguir andar por cima das águas. Porque foi Jesus que falou em João 14, 12: aquele que crê em mim fará também o que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pedro acreditava: se fosse Jesus, ele ia andar também por cima das águas. Por isso que ele falou, ele ousou. Olha a atitude dele. Aleluia. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aleluia. E no versículo 29, e ele disse: vem. Vem. Aleluia. E Pedro descendo do barco. Meu amado, tem dois princípios aqui interessantes. O primeiro, Jesus falou: vem. Aleluia. Ou seja, obedeça.
Obediência. Meu amado, sem obediência, você não vai a lugar nenhum. Filho rebelde não recebe nada do pai. Filho rebelde não recebe nada do seu pai. Só filho obediente que recebe as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Jesus falou, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Aleluia. Pedro, ele obedeceu a voz de Jesus e diz que ele descendo do barco. Você sabe por que ele andou, meu amado, por cima das águas? Porque ele saiu do lugar de acomodação. Os outros discípulos não andaram porque ficaram dentro do barco com medo. Pedro andou só porque... Sabe por que Pedro conseguiu andar? Porque ele saiu do lugar de acomodação. Ele saiu de dentro do barco. Você sabe por que você não consegue andar pelas águas? Você sabe por que você não consegue crescer espiritualmente? Porque você está dentro do barco. Você ainda não saiu do barco. Jesus já falou, vem! Mas você com medo, ai Deus, e aí? Aí começa a tremer. Jesus quer que você cresça, meu amado, espiritualmente. Mas ele está falando, sai desse lugar de acomodação. Sai desse lugar de acomodação. Porque aí você não vai crescer. Pedro conseguiu andar porque ele obedeceu a voz de Jesus. Aleluia. Ele saiu do lugar de acomodação, ele saiu de dentro do barco e andou sobre as águas. Depois de Jesus, só Pedro andou sobre as águas. Aleluia. O nível espiritualmente de Pedro subiu porque ele obedeceu e saiu do lugar de acomodação. Aleluia. Você pensa que é conto de fada? Como é que pode um homem andar sobre as águas? Obedeça a voz de Jesus e sai da acomodação que você vai ver para onde que Jesus vai fazer com você. Você vai subir espiritualmente, meu amado. Deus vai te elevar espiritualmente que nem você vai saber, nem você vai imaginar. Porque Deus tem coisas grandes para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas você ainda não recebeu, porque você ainda está dentro do barco. Aleluia. Glória a Deus. Com medo. Está dentro do barco com medo. Aleluia. Com medo. Aleluia. E diz que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O foco de Pedro, meu amado, era Jesus. Ele saiu do barco, obedeceu, saiu do lugar de acomodação, mas ele estava olhando para Jesus. Por isso que ele andou sobre as águas. Aleluia. O foco dele era Jesus. Glória a Deus. E diz a Bíblia em Hebreus 12, versículo 2, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Para onde você está olhando? E no versículo 30, diz, aí, no início do texto, mas sentindo o vento forte, teve medo. Você sabia que tem muito cristão, aleluia, ele obedece a voz de Jesus, né? Sai do lugar de acomodação, Deus eleva ele a um nível, né, espiritual mais acima, mas no decorrer da caminhada, ele começa a olhar para as circunstâncias. Pedro olhou para o vento. Quando ele olhou para o vento, meu amado, teve medo e começou o quê? Começou a afundar. Porque olhou em sua volta, olhou as circunstâncias. Você sabia que tem muitos cristãos, aleluia, crente Titanic, Aleluia. afundando porque está olhando para as circunstâncias. Aleluia, Jesus. Está olhando para as circunstâncias, está começando a afundar. Você perdeu o foco. Perdeu o foco que era Jesus e está olhando sua volta. Está olhando o teu problema. Está olhando as dívidas. Está olhando teu marido. Está olhando a tua esposa. Está olhando teus filhos. Começa a olhar para as circunstâncias e perdeu o foco. E está começando a afundar. Começa a ficar desesperado porque perdeu o foco. Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, meu amado, ele estava andando por cima das águas. Mas quando ele começou a olhar em volta, começou a afundar. Glória a Deus. Aleluia.
Mas ele, no início, continuando no texto, a parte B, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Meu amado, eu tenho uma notícia para você. Independente da tua vida, ela está em decadência, ela está caindo. Se você está olhando assim, mas irmão Felipe, eu estou olhando a minha vida, eu estou começando a afundar, eu não sei o que eu faço. Ei, clame a Jesus. Clame, o poder do clamor, meu amado. Clame a Deus, clame a Jesus. Porque Jeremias 33, lá, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes que não sabes. Aleluia. Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu lhe responderei, e tu me glorificarás. Está olhando a sua vida afundando, meu amor? Clame a Jesus. Clame. Não fica com a boca calada, não. Clame a Deus, porque Ele vai estender a mão para você. Por isso que diz no versículo, aleluia, versículo 31, logo Jesus estendeu as mãos. Quando você clama a Deus, meu amado, por socorro, aleluia, por ajuda, Jesus vai estender a mão para você. Ele não vai deixar você afundar. Ele não vai deixar você, aleluia, chegar à queda. Ele vai estender a mão, mas você tem que clamar a Ele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tem gente, tem cristão, meu amado, que fica com medo de clamar a Deus. Ah, Deus sabe, Ele vê tudo, Ele sabe o que eu estou passando. Ah, novidade. Novidade, que Ele sabe o que você está passando. Mas Ele quer que você clame. Você fica de boca calada, é por isso que Filipenses 4:6, aleluia, o apóstolo Paulo fala lá, aleluia, não esteja inquieto por coisa alguma, ante as vossas petições, seja em tudo conhecida diante de Deus. Fala para Deus, meu amado, clame a Ele, peça ajuda a Ele, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aplauda o nome do Senhor. Poder do clamor. Então Pedro começou a olhar para as circunstâncias, teve medo, começou a afundar, mas clamou, aleluia, Jesus, aleluia. Jesus falou, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu amado, a dúvida, ela é o oposto da fé. O que é a fé? Fé é certeza. Não pode trabalhar junto a fé e a dúvida. Não pode. Porque elas são opostas uma à outra. E eu já vi cristão falar com a boca: eu tenho fé. Mas lá dentro do coração te garanto que ele está com dúvida. Por isso que não recebe. Acabou que ela confessa que tem fé. Você crê, irmão? Creio. Mas lá no coração, ai meu Deus, será? Colocou a dúvida. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida é o oposto da fé. Não pode trabalhar junto as duas coisas. Aleluia. Eu já estou acabando, meu amado. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Você pode estar passando por tempestade. Você pode estar enfrentando luta na tua vida. Aleluia. Eu não sei qual o nível de tempestade, qual o nível de problema que você está enfrentando. Mas o melhor lugar de você estar é dentro do barco. Eu vou te explicar esse princípio. O melhor lugar é dentro do barco. Eu já vi cristão, aleluia, querer sair de uma igreja para outra porque a tempestade está grande. Querer sair de uma jurisdição eclesiástica para outra. Ou seja, sair de um barco para outro. Porque a tempestade está grande, a luta está grande.
Mas o melhor lugar de você estar é ainda nesse barco aí. Porque quem me garante que você saindo de um barco para outro, você não vai cair e vai afundar? O melhor lugar de você estar é ir nesse barco aí. Quando o cristão passa problema dentro de casa, fica mudando de casa em casa, pensa, essa casa só me trouxe problema, e muda, e o problema continua, vai para outra, mora em outro lugar, o problema continua, fica mudando de barco. Pensa que mudar de barco vai solucionar o problema. Ficar mudando de igreja em igreja, de casa em casa, vai mudar o problema. O melhor lugar de você estar aí é nesse barco aí. Porque, meu amado, diz a Bíblia, e quando subiram ao barco, acalmou o vento. O vento não é para sempre não, meu amado. Tempestade não é para sempre não. Existe um tempo de bonança e um tempo de luta. Mas você está enfrentando um tempo de luta, já está afobado e querendo sair do barco. Aguenta um pouco aí, fica firme. Porque o vento vai se acalmar, a tempestade vai cessar. A tempestade não é para sempre não. O deserto não é para sempre não. Isso é um método de Deus para elevar a tua fé. É a escola de Deus. A escola de Deus é a luta da vida. A escola da vida a escola de Deus é a luta da vida. É o deserto. É por isso que tem muitos cristãos, tem hora que Deus coloca lá no deserto. Vai aprender mais um pouquinho, meu filho. Você está muito elevado, está muito soberbo para o meu rosto. Vai lá para o deserto para você ver que dependa de mim. Que você dependa de mim. Porque tem muitos cristãos, meu amado, quando a exagero começa a crescer, começa a ficar com o nariz empinado. Só porque andou por cima das águas, eu estou assim com Jeová. Meu nível espiritual aumentou. Glória a Deus. Começa a ficar com o nariz empinado. Aí Deus tira, é você. Ele pega lá e coloca lá no deserto. Para ver que dependa de mim. Deus fala assim, dependa de mim. Tem crente assim, meu amado. Ele sai de dentro do barco, anda por cima das águas, ele levou um pouquinho, né? Jeová, ele levou ele um pouquinho espiritual, começa a ficar já empinado. Anda até no modo diferente, começa, o linguajar até muda. Glória a Deus. Muda até o tom de voz, meu querido. Eu aprendi um princípio, meu amado. Você quer saber se a pessoa é soberba ou não? Dá um pouquinho de poder a ele. Coloca ele num cargo que você vai ver se ele é humilde ou se ele é soberbo. Tem muito crente assim, meu amado. Ele está no banco, né? Deus está querendo elevar espiritualmente. Ele é humilde ali quando está no banco, mas quando Jeová eleva ele, entrou a soberba. Não continuou com a humildade. Por isso que tem muitos crentes lá fora, já no mundo. Como eu falei, afundou. Porque ele levou a soberba. Por isso que a Bíblia fala, a soberba procede à queda. Porque se elevou espiritualmente. Só porque andou um pouco por cima das águas. Aleluia. Glória a Deus. Só porque conseguiu andar um pouquinho por cima das águas, elevou um pouquinho espiritualmente, ficou com o nariz em pé. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aguenta firme, ó. Você pode estar na tua igreja, na tua casa enfrentando luta, mas o melhor lugar que você está é aí. Não sai daí não. Porque o vento não é para sempre. A tempestade não é para sempre. Vai vir tempo de bonança para a tua vida. Vai vir tempo de paz para a tua vida. Vai vir um novo tempo para você. Vai vir um novo tempo para você. A tempestade é só uma escola de Jeová. Aleluia. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha o porquê da tempestade.
Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, né? Atravessassem, e no meio do mar enfrentou a tempestade. Agora você vê o porquê da tempestade. E aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Na primeira tempestade, meu amado, se você ver, os discípulos falaram assim: quem é este que até o vento do mar lhe obedece? Quem é este? Eles não conheciam Jesus ainda não. Eles não conheciam o Deus que serve, não. Tem muitos cristãos que estão dentro da igreja e ainda não conhecem o Deus que serve. É por isso que ele permite a tempestade, para você dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Para você reconhecer, meu amado, o reconhecimento. Reconheça: és verdadeiramente o Filho de Deus. A primeira, quem é este que o mar lhe obedece? Quem é este? A primeira tempestade, que os irmãos vê lá, o discípulo falou: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Na segunda, és verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso que ele permite a tempestade, irmão. Aleluia. E para terminar, no versículo 34: e tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Você vai chegar do outro lado, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Você vai chegar do outro lado. Você pode estar enfrentando a luta que for, mas se você estiver na obediência a Deus, na direção de Jesus, olhando para Ele, que é o nosso foco, é o nosso alvo, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você não vai afundar, não, meu filho. Creia, aguenta firme aí, está enfrentando luta, aguenta um pouco aí, você vai chegar do outro lado e vai cantar um hino da vitória. Receba essa palavra. Olha só, irmão, preste bem atenção. Ainda tem aqui ainda uma dedicação à nossa irmã Tonina, mas antes tem o hino oficial e o obreiro vai pegar a salva e tirar a oferta da casa do Senhor. Enquanto a igreja canta o hino oficial, amém? Cadê o obreiro? Glória a Jesus. Enquanto os irmãos cantam aqui no oficial, os irmãos preparem aquela ofertinha para ajudar a obra de Deus. Vamos construir lealdade, mais um tempo, levantar a sala para as crianças, aí fazer versário, né? Queremos ver Deus operar aí. Você é realmente uma bênção. Ajuda a obra de Deus aí, que Deus vai cooperar com você também. Chama lá a Tainá para mim, vai lá chamar a Tainá para mim. Chama ela lá para mim. Não, depois te dou. Vai fazer alguma coisa? Vai fazer alguma coisa? Você termina aqui para gravar, para mim lá cantar. Filho meu, não temas, não fiques Só não bota o dedo aqui não, só desse lado. desse Deixa jeito. terminar. Não bota o dedo. Seu clamor chegou a mim, estou aqui. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e me ajuda a prosseguir. Como ajudei os meus servos outrora, não abandona quem me clama e chora. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu venho te ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior.
Aleluia. Agora tira da gente também. Aleluia. Varões, todos os varões, vem cá, varões. Vem do jeito que vocês. Venha como estiveres, venha como estás. Aleluia. Vem, Arenilson, por que não vem? Arenilson. Tinha que cantar o churrasco. Severo, vem cá, Severo. Vem cá, Severo. Onde é que tá? Vem cá, Valdir. Vai lá. Onde é que tá? Tirou o dedo da sua lorinha. Olha lá, pai. Filma ele. Ele não quer aparecer. Tá famoso, hein? Glória a Deus. Amém. Irmãos, agora é a vez da nossa irmã Antonina, viu, irmãos? Cadê? Vamos fazer homenagem ao nosso irmão aqui. Ilza, Mazinha, a família inteira. Antonina, cadê a Antonina? Parou. Aleluia, me ajuda ali o carro aí. Ajuda o carro aí. Isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí. Glória. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Nós queríamos fazer uma homenagem, uma pequena homenagem para minha mãe. É uma mãezona, uma vozona, uma sogrona, é uma mulher guerreira, sabe? Que nós só temos, assim, não só pelo aniversário dela, mas todos os dias. Nós aproveitamos esta data para fazer essa pequena homenagem, né? Ela quer que fale a idade, gente. Ela que quer. 60 aninhos. Provérbios diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de querubins. E essa mulher tem sido virtuosa na nossa vida. Glória a Jesus. Ó mãe, minha mãe, ó mãe, minha mãe, quantas vezes já chorou, quantas vezes já orou por mim. Ó quanto susto já levou, tanto
dentro da bandeira, né, irmão? Raquel. A bandeira. Acabar de filmar.